Bom dia, caríssimos irmãos em Cristo. Mais uma porção das palavras de Deus na manhã deste dia, com auxílio e ajuda do Espírito Santo, com o apóstolo Marcos de Macaé, estado do Rio. Queremos compartilhar no livro de Lucas 14, verso 15, Apocalipse capítulo 19, versos 7, 8 e 9. Lucas capítulo 14, verso 15. Ouvindo isto, um dos convidados disse-lhes: Feliz o que comer pão no reino dos céus. Mas Jesus respondendo disse: certo homem ia dar um grande banquete e fez muitos convites. À hora do banquete mandou o seu criado dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos unanimemente começaram a esquivar-se. O primeiro disse: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e tenho de ir experimentá-las. Peço-me que me dispense. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O criado regressou e comunicou isso ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao criado: sai imediatamente às praças e às ruas das cidades, traz para aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. O criado voltou e disse: Senhor, está feito como determinaste, e ainda há lugar. E o Senhor disse ao criado: sai pelos caminhos e cercados, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Pois vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos e nos alegremo-nos e demos-lhe glória, porque chegadas as núpcias do Cordeiro, a sua esposa já está preparada. Foi-lhe dada vestir de linho fino e puro e resplandecente. O linho fino são as justiças dos santos. E disse-me então: escreve: felizes os que foram convidados para o banquete de núpcias do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. As palavras de Deus da manhã deste dia para o nosso crescimento de vida divina no Espírito. Fala-nos das histórias que Jesus contava, as parábolas. E essas parábolas têm um conteúdo profético. Em Mateus capítulo 22, tem uma semelhança com Lucas 14, 15, porque fala de um rei, que o reino dos céus é comparado a um rei que celebrou o casamento de seu filho. O rei é o nosso Pai Celestial, seu filho é Jesus Cristo. E convidou os primeiros convidados, que foram Israel, os judeus, que renegaram, não aceitaram. E ele enviou os profetas, seus servos, eles maltrataram, mataram. Depois Deus enviou outros e disse: sai pelas ruas, convida todos quanto quiseres. E aí entra o povo gentil, que somos nós, para compor a igreja de Jesus Cristo, que agora é constituída de judeus e gentios. Mas a palavra fala no livro de Mateus capítulo 22, verso 11, que o rei, entrando, pois, para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Observa que o rei entrou para ver a festa e viu uma pessoa que não estava com veste nupcial. Não estava vestido a caráter, como os demais. As vestes fala de justiça. E a justiça, ela tem as duas vertentes. A justiça que vem de Deus para nós através de Jesus. E a justiça que temos que praticar perante Deus. Porque se formos infiéis, Ele permanece fiel. Portanto, temos que praticar atos de justiça. Mas somos justificados por Ele. E a nossa justificação é pela nossa fé, é pela graça de Deus. A nossa justificação é pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. Essa tríplice justificação de fé, graça e o sangue de Jesus. Somos justificados. E aí a palavra de Deus ainda diz que quando o rei entrou e viu que aquele homem não estava, porque como entraste aqui? Como entraste aqui não tendo veste nupcial? É preciso ter as vestes de justiça, que vem de Deus. Viste as vestes de justiça,
praticar atos de justiça perante Deus, para podermos participar das bodas, do casamento do Cordeiro, do casamento do Filho do Rei, para ter o privilégio de participar deste casamento. É interessante que na parábola que ele conta em Lucas, que ele mandou o seu servo convidar as pessoas mais íntimas, eles deram desculpas. Um disse: eu comprei um campo, uma terra, preciso ver. Diga para ele que me tenha como... Diga para ele as minhas desculpas. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentá-la. Diga para ele lá, para o rei, que me tenha por escusado. Diga para ele as minhas desculpas. O outro disse: eu casei-me e estou em lua de mel. Diga que eu não posso ir. Mas o rei não aceitou as desculpas. Os primeiros 2 casos, daquele que comprou um campo e daquele que foi experimentar as 5 juntas de boi, deu uma justificação do seu emprego, do seu trabalho. Estava ocupado com o seu emprego, com o seu trabalho, portanto não tinha tempo para ir para o casamento do rei. Não tinha tempo para reconhecer e aceitar a Jesus Cristo e pertencer à igreja, que é a noiva de Cristo, que um dia casará com o enlaço eterno na glória com o Cordeiro de Deus, com o Filho de Deus, que o Pai Celestial vai celebrar este casamento. É interessante a palavra de Deus, que em Apocalipse capítulo 19, verso 7, a grei celestial de anjos diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glórias, glória a Deus, glória ao Rei, porque chegaram as núpcias do Cordeiro, chegará a hora do casamento, e a sua esposa já está preparada. Aqui o apóstolo João anteviu na glória a igreja, a noiva de Cristo, já preparada para o enlaço eterno do seu casamento com o Cordeiro. E foi-lhe dado vestir de linho fino, puro e resplandecente. O linho fino são as justiças dos santos. Observa que mais uma vez aparece as vestes como justiça, que tem as 2 vertentes, que vem de Deus através de Jesus e que tem que partir de nós para com Deus. Fala que a noiva, a esposa, foi dado para ela uma veste de linho fino, puro e resplandecente, uma veste branca, resplandecente. E esta veste representa as justiças dos santos, a justiça dos filhos de Deus, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, comprados e perdoados, foram santificados. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados foram os que foram convidados para o banquete de núpcia do Cordeiro. E disse ainda o anjo, falando para o apóstolo João, acrescenta: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Como é real as palavras de Deus para nós? Em sabermos que o rei um dia vai fazer a celebração do casamento do seu filho, Jesus Cristo. E este filho casará com a igreja, sua noiva, que somos nós, o povo de Deus. Mas esse casamento será feito na glória, na visão profética do apóstolo João, no capítulo 19 de Apocalipse, que viu a esposa já preparada. Quem a preparou foi a palavra de Deus, foi o Espírito Santo. Quem a preparou ela? O evangelho da graça e a justificação pela fé. Quem a preparou? O crescimento de vida divina no Espírito, adquirindo do fruto do Espírito Santo e ganhando mais da vida divina. Ela foi preparada pela palavra, foi preparada pelo próprio Senhor. E agora somos chamados de bem-aventurados. Felizes os que fazem parte da ceia, do jantar, do casamento do Cordeiro, do Filho de Deus, do Filho do Rei. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe com estas palavras nesta manhã, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta,
compartilhe e se inscreva em nosso canal. E para continuar recebendo os nossos conteúdos, ative o sininho. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe.